Salve fiel, salve nação corintiana. Quarta-feira cheio de notícia importante do Corinthians para vocês. O Corinthians que conseguiu uma vitória de virada ontem na raça na Neoquímica Arena. Primeira vitória do Ramon Dias, que já chega com o pé direito e ainda com as estreias do Alex Santana e do Hugo Souza. Vocês gostaram da estreia do goleiro Neneca e do Alex Santana no meio de campo, fiel? Deixa a sua opinião aqui abaixo nos comentários. E o Augusto Melo ainda procura reforços aí para ajudar esse elenco corintiano. E o nome da vez é o do colombiano Gustavo Cuéllar, que inclusive já aceitou vir jogar no Timão. Tem muita informação sobre o mercado da bola do Corinthians agitado. O Corinthians está de olho em atacantes no mercado. Tem a repercussão dessa vitória do Timão, a primeira do Ramon Dias. Muita coisa importante. Fica até o final para você não perder nada. Mas antes da gente assistir, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. Sem mais demora, vamos reagir à Gazeta Esportiva com o Thiago Salazar, trazendo notícias exclusivas e o Cereto atualizando pra gente todo o noticiário do Corinthians, hein? Muita coisa bacana nesse vídeo, dá só uma olhada, fiel. O Ramon Dias pediu reforços para a diretoria, já conversou com a diretoria e pediu reforços. Já percebeu que o elenco do Corinthians é fraco, que o elenco do Corinthians precisa de reforços. E o nome número 1 do Ramon Dias, o nome número 1 do técnico corintiano é o Gustavo Cuéllar. Cuéllar, meio-campista colombiano. Cuéllar, que está jogando no Al-Shabaab da Arábia Saudita. Gustavo Cuéllar está interessado em voltar ao futebol brasileiro e vê com bons olhos a possibilidade de vestir a camisa do Corinthians. A informação é que o próprio Ramon Dias ligou para o Cuéllar, conversou com o Cuéllar, fazendo a proposta para que ele venha jogar no Corinthians. E ele disse sim. Ele já topou jogar no Corinthians, topou voltar a jogar no futebol brasileiro, topou vestir a camisa corintiana e, se preciso, vai até diminuir os salários. Ele que ganha cerca de 1.200.000 reais mensais lá no Al-Shabaab da Arábia Saudita. Agora, o problema do Corinthians é conversar com o Al-Shabaab, é fazer uma proposta direta ao Al-Shabaab e saber se o Al-Shabaab topa negociá-lo, porque o Al-Shabaab queria algo em torno de 5 milhões de euros para negociar o jogador. 5 milhões de euros é muito dinheiro, embora tenha sido a mesma coisa que o Corinthians tenha pago para o Mateuzinho, né? O Corinthians pagou para o Mateuzinho 4 milhões de euros para contratar o Mateuzinho do Flamengo. Pagou para o Pedro Raul 5 milhões de dólares para contratar o Pedro Raul. Então, por que não pode pagar para o Cuéllar? Para se ter uma ideia como o Corinthians jogou dinheiro fora, né? Com o Mateuzinho, jogou dinheiro fora com o Pedro Raul. Por que não pode pagar para contratar o Cuéllar? Segundo o Ramon Dias, o Cuéllar vai mudar o time de patamar. É a contratação para mudar o time do patamar. É, para ele, a contratação número 1 do colombiano Cuéllar. Então, agora, o único entrave fica a questão de como o Corinthians vai conseguir convencer o Al-Shabaab. O Ramon Dias trabalhou com o Cuéllar no Al-Hilal, também da Arábia Saudita. E os dois têm uma amizade muito grande, têm um bom relacionamento. Ele é um jogador da confiança ele é um jogador da confiança do Ramon Dias, técnico corintiano. Bom, o Ramon Dias que elogiou demais também outro reforço do Corinthians. Reforço que ainda não estreou, ainda não vestiu a camisa do Corinthians, mas já chegou no Corinthians, já está treinando e já foi apresentado. Trata-se do André Ramalho, zagueiro corintiano, zagueiro que estava no PSV da Holanda. O Corinthians anunciou a contratação do André Ramalho, e o André Ramalho que defendeu o Red Bull Salzburg, o USK Anif e o Lefering, todos os clubes da Áustria, o Bayer Leverkusen e o Mainz 05 da Alemanha e o PSV da Holanda. Jogador rodado, experiente, portanto, jogador que já teve passagem nas categorias de base do São Paulo, do Palmeiras e do Red Bull Brasil, mas construiu toda a sua carreira no exterior. Segundo o Ramon Dias, ele ainda precisa estar bem fisicamente
para fazer a estreia. Provavelmente isso não vai acontecer na próxima partida. Ainda deve levar um tempo para ele fazer a estreia com a camisa do Corinthians. Está bem, ele deve estar bem, tem que estar bem condicionado fisicamente. Mas a verdade é que o jogador, na última temporada, disputou 46 partidas, sendo 40 como titular. Fez 3 gols e deu uma assistência. E foi campeão holandês. E foi muito elogiado pelo técnico Ramon Dias. Ramon Dias disse que ele é um jogador extraordinário, que foi um acerto da diretoria do Corinthians contratar o jogador. Certamente ele vem para ser titular, né? Agora vem para ser titular ao lado de quem? Ao lado do Kaká, ao lado do Gustavo Henrique, ao lado do Félix Torres. Quem que vai perder a posição nesse time do Corinthians? De qualquer maneira, o Ramon Dias elogiou demais o André Ramalho, zagueiro corintiano, novo zagueiro corintiano. E 2 jogadores também foram elogiados pelo técnico corintiano. Um deles, o Alex Santana. O Alex Santana que fez a estreia com a camisa do Corinthians ontem e foi muito bem, né? Taticamente foi muito bem. O Ramon Dias disse que ele tem uma inteligência tática muito grande. E realmente ele jogou muito bem, deu mais poder de marcação ao time do Corinthians. Muita gente lamentou a saída do Bidon, mas na verdade são jogadores com características diferentes. O Bidon é um jogador mais de meia, um jogador de características mais de armação de time, embora jogue de volante também, mas tem menos poder de marcação do que o Alex Santana, que tem mais poder de marcação do que o Bidon. Então, o Alex Santana, inclusive, ajudou o Ranielli ontem no setor de meio de campo na hora da marcação. Para o próximo jogo contra o Bahia, o Ranielli está suspenso, tomou o 3º cartão amarelo. Não se sabe quem vai jogar. O Alex Santana provavelmente deve jogar de primeiro volante e o Bidon deve ganhar a chance mais uma vez entre os titulares do Corinthians. Ou até mesmo o Rian, que ontem ganhou uma oportunidade do técnico Ramon Dias, entrou no segundo tempo. Outro jogador bastante elogiado pela sua estreia foi o Hugo Souza, que fez pelo menos 3 defesas importantes. Foi um dos melhores jogadores em campo. E com relação ao Hugo Souza, um detalhe interessante. O Corinthians pagou 200 mil euros, 1 milhão e um pouco mais de 1 milhão de reais ao Flamengo pelo empréstimo do jogador, para manter o jogador a partir de janeiro. Só que para manter o jogador a partir de janeiro de 2025, o Corinthians terá que pagar 800 mil euros, 4 milhões e 700 mil reais para o Flamengo por 50% dos direitos econômicos. Então o negócio envolvendo o Hugo Souza é até o final do ano, né? O Corinthians contratou o Hugo Souza por empréstimo até o final do ano, com opção de compra. Para comprar o Hugo Souza em definitivo, o Corinthians tem que pagar mais 800 mil euros, 4 milhões e 700 mil reais para o Flamengo para obter os outros 50% dos direitos, para obter 50% dos direitos econômicos. É bom o Corinthians se coçar desde já. É bom o Corinthians correr logo atrás. O Hugo Souza mostrou que é um bom goleiro, né? Mostrou que é um grande goleiro, fez 3 grandes defesas ontem na vitória do Corinthians sobre o Criciúma. Não fosse o Hugo Souza, o Corinthians não venceria o Criciúma e o Corinthians não pode perder tempo, não pode correr o risco de perder mais um goleiro para a equipe do Flamengo. E continuando falando muito do Corinthians, a torcida, o Cuéllar, o colombiano Gustavo Cuéllar, 31 anos, que está no Al-Shabaab, tem negociação avançada com o Timão. O jogador quer voltar ao Brasil, inclusive já aceitou até uma sondagem do Corinthians para retornar para o Brasil, né, para defender o Timão. O Cuéllar, o Gustavo Cuéllar, que tem bastante aí amizade com o Ramon Dias, já foi técnico do jogador, né, no Al Hilal, inclusive foram campeões junto, né, na oportunidade, e o Corinthians aí tá tentando a liberação junto ao Al-Shabaab, clube atual do Gustavo Cuéllar, colombiano, que para mim seria uma baita contratação. E esse sim seria um reforço de peso aí dos 4 que o Augusto Melo prometeu aí perante a Gaviões da Fiel naquela oportunidade, né? Então, deixa o seu comentário abaixo se você gostaria de ver aí o Gustavo Cuéllar com a camisa do Corinthians. A informação também trazida pelo Samir Carvalho e pelo Nicola é que o jogador até se discute aí diminuir o salário. Ele tá abrindo mão até de uma parte do salário para vir aí
para o Corinthians. Será que vai dar negociação, fiel? Deixa a sua opinião nos comentários. Vamos falar um pouco agora sobre a vitória do Corinthians ontem de 2-1. Confesso para vocês que o primeiro tempo era o Corinthians antigo que vinha jogando, mas uma coisa que eu gostei, o time foi mais dedicado do que vinha sendo. E Alex Santana, Hugo Souza e o técnico já demonstraram pelo menos uma esperancinha nova pra gente, torcedor do Corinthians. O Alex Santana, no meu modo de ver, jogou muito bem, muito bem. O Hugo Souza, pra mim, foi o melhor jogador em campo. Quando estava 0-0, ele defendeu uma bola importante, que seria o primeiro gol. Quando estava 1-0 pro Criciúma, ele fez 2 ou 3 defesas que, tipo assim, não deixaram o Criciúma alavancar ainda mais o placar. E o Corinthians conseguiu ir atrás no segundo tempo e ganhar de virada. Ótima atuação do Hugo Souza. Eu que, vou ser honesto com vocês, fui contra essa negociação, porque eu pensava que o Matheus Donelli daria jeito, mas a gente sabe, né, que infelizmente não foi assim que aconteceu as coisas. O Hugo Souza, pelo que ele mostrou ontem, acho sim que ele tem que seguir como titular do Corinthians e calou minha boca realmente, porque ele, graças a ele, o Corinthians não saiu com um placar desfavorável ontem na Neoquímica Arena, né? Para 43 mil corintianos na noite da terça-feira. E o Ramon Dias, ele que mexeu no segundo tempo, fez algumas substituições que o Antônio Oliveira com certeza não faria. Ele tirou o Wesley após o passe que ele deu para o Hugo, e onde saiu o gol do Romero. Coisa que o Antônio Oliveira não faria, não é comparando o técnico, mas é só a gente ver as coisas como estavam acontecendo, né? E o Hugo, pra mim, também jogou bem. A gente critica o Hugo, mas ontem ele foi bem, deu uma assistência pro gol do Romero. O Romero, que não é o mesmo Romero, falta mais velocidade para ele, mas é aquilo, né? Ele teve uma chance e fez o gol. O senhor Yuri Alberto teve uma chance e nunca faz o dele, né? Impressionante como ele precisa de 3 ou 4 chances para fazer um gol. Será que o Corinthians retoma aí o caminho das vitórias agora com o Ramon Dias? Deixa a sua opinião nos comentários se você tá esperançoso aí no trabalho do técnico argentino à frente do Timão, tá bom? Vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago no canal. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!